correria do dia a dia nem sempre permite fazer as refeições em casa buscando um cardápio variado e balanceado. Por isso, muitos optam em comer fora ou adquirir congelados. Mas que tal preparar em casa uma torta salgada, rápida e nutritiva? Pois este é o assunto do programa Vida Saudável Unimed de hoje e quem nos dá a receita é a nutricionista da Medicina Preventiva da Unimed, a Natália Guerra. Tudo bem, Natália? Bem-vinda ao programa. Tudo bem, contigo. Qual a receita que tu vai nos ensinar hoje? Hoje a gente vai fazer uma torta de carne moída com arroz. Quais são os ingredientes? Os ingredientes são 4 colheres de sopa de arroz pronto, 2 ovos, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de margarina, 1 cebola picada, 500 gramas de carne moída, sal e pimenta a gosto, 1 xícara de chá de molho de tomate, 1 xícara de chá de repolho cozido e picado e queijo ralado para polvilhar. Natália, se a pessoa não gostar de algum desses ingredientes, quais podem ser substituídos? Tem algumas opções que a gente pode sempre trocar. Em primeiro lugar, o arroz. A gente pode optar pelo arroz integral ou pela questão da aveia. A gente utilizou hoje o arroz por ser uma coisa que normalmente a gente tem pronta em casa. Então, fica como opção usar já o arroz pronto, poder reaproveitar ele e usar de coisas que a gente já tem na geladeira, já estão prontas para ser utilizadas. A carne também, ao invés de ser a carne moída de gado, a gente pode utilizar o frango, pode substituir pelo atum, pela sardinha, que também são coisas práticas que a gente já tem pronto em casa e não costuma levar tanto tempo para preparar. Eu acho que dos ingredientes são os principais que a gente pode modificar. E além disso, os legumes, né? Ao invés de utilizar o repolho, como a gente deu de sugestão, pode utilizar a cenoura, pode utilizar o brócolis, o couve-flor, que são opções também bem saudáveis para acrescentar nessa torta. A margarina, ela pode ser substituída por manteiga? Pode ser substituída, mas na verdade a manteiga é uma gordura animal, então a gente prefere sempre a gordura mais vegetal para não ter o malefício da gordura saturada, né? Então a gente prefere sempre a margarina. Agora vamos para o modo de preparo. Primeiro, acrescentamos as 4 xícaras de arroz, né? Que a gente pode colocar, como eu falei, ao invés do arroz tradicional, branco, a gente pode usar do arroz integral, principalmente no sentido de prevenir também a questão das doenças, pacientes diabéticos, pessoas diabéticas também, sempre bom que prefiram o arroz integral. Depois a gente faz 2 ovos batidos, né? Esses ovos devem ser lavados antes, Natália? Eles devem ser lavados um pouquinho antes do consumo. A gente não deve lavar os ovos e deixar na geladeira. A gente deve lavar eles na hora que for consumir, porque senão ele acaba perdendo a camada protetora e pode vir a adquirir salmonela e outras complicações que vêm com o ovo, né? A gente bate um pouquinho esses ovos, né? Misturamos com o arroz. Não precisa bater muito, Não precisa rapidinho. bater muito, rapidinho. Misturamos com o arroz e acrescentamos a margarina. Essa é para fazer a base da nossa torta, né? Onde a gente consegue fazer uma liga com essa torta, no caso, né? Aí tu começas a mexer os ingredientes com as mãos e não com utensílios domésticos ou qualquer tipo de colher. Isso, na verdade, fica a critério de quem tá fazendo, né? O importante é que a gente faça sempre com a higiene das mãos já realizada para poder mexer nesse alimento com tranquilidade. Não podemos usar de mãos sem estarem higienizadas, né? Qual é a diferença de mexer com a mão e mexer com uma colher? Eu acho que assim a gente consegue sentir melhor o alimento, né? Eu acredito que a mistura também fica mais homogênea, né? Eu acho que é uma opção legal, assim. Então a gente já botou o arroz, já botou a margarina, já botou o ovo, o que mais vai nessa mistura? mistura? Agora só falta a gente completar com a farinha. Daí a farinha vai também fazer a liga dessa massa, né? Que vai ser a base da nossa torta. E é só mexer bem. Como é que a pessoa sabe que já está no ponto? Vai ter que sentir mesmo quando ligar todos os ingredientes. Isso, ela fica mais grudenta, digamos assim, né? Um jeitinho mais... Ela vai grudando um pouquinho mais e fica pronta para modelar. Ela acaba ficando mais fácil da gente modelar na forma.
Quer dizer, diferente do arroz do dia a dia, que tem que estar soltinho na torta, tem que estar pegado. É, porque senão ela vai acabar desandando, a torta não vai ficar num bom formato, né? Isso, eu acho. Falando em formato é igual, né? Aí vai depender da forma que a pessoa tem em casa, ou quadrada, ou redonda. Isso é indiferente, o tamanho da forma vai ficar a critério do que a pessoa tem em casa. Aí monta, né? E daí acrescenta o recheio, que no nosso caso vai ser a carne moída, refogada, né? Usando o molho de tomate, que no caso a gente tem um molho de tomate comprado, não caseiro, mas a gente pode sim fazer o molho em casa, né? Com tomate mesmo, com cebola, com cebolinha, usar de temperos verdes também para dar mais sabor para esse molho, né? Que acaba também acrescentando, incrementando no sabor dessa torta. E a quantidade de sal necessário para essa torta estaria já no molho e na carne temperada ou tu colocas no arroz? A gente acrescenta um pouco no arroz, mas pouca quantidade, lembrando que o sal em excesso faz mal, né? Podendo colocar o mínimo possível, até porque o molho pronto já tem um pouco de sal e o molho que a gente faz em casa também acrescenta um pouco de sal ou esses temperos que agregam sabor também. Após misturados todos os ingredientes, a gente vai passar essa massa fazendo a base da forma do refratário, né? Onde a gente vai, depois de colocar toda a massa na forma, a gente refoga a carne, porque no nosso caso estamos utilizando uma carne que é crua, mas pode vir a ser uma carne já cozida, que a gente tem em casa, para reaproveitar mesmo, né? Então, esse refogado a gente faz com os ingredientes que estão aqui. A nossa torta salgada de arroz e carne está pronta. Quantas calorias tem uma porção? Uma porção como essa do teu prato tem cerca de 260 calorias, o que pode vir a substituir uma das refeições principais, como o almoço ou o jantar. Anotou a dica então? E o programa Vida Saudável Unimed de hoje vai ficando por aqui. A gente encerra saboreando a nossa delícia de hoje. Até o próximo programa. Tchau, tchau.